Bem, conforme havia anunciado na saída para esse bloco, recebendo hoje aqui a terapeuta ocupacional Leila Maria Sestari, né? Para falar sobre um assunto que eu quero crer que todos os pais devem passar por algum momento na vida, ou todos, né? Veem os vizinhos passarem e acham que com eles não é assim, né? Que é a famosa birra dos filhos, né, Leila? Que coisinha, né? Que às vezes incomoda, né? Mas tem fundos, né? De investigação, de onde ela vem, para onde ela vai, né? Que acho que é importante, né? Exatamente. Boa noite, prazer ter aqui conosco. Boa noite, prazer é todo meu estar aqui com vocês. E falando de um assunto que acho que todos os pais vivenciam, né? Eu não conheço uma família que relata que nunca viveu uma birra de uma criança em algum momento da vida, né? Mas ela pode ser prejudicial, né? Tanto para a família quanto para a criança, né? Pode. O futuro dela, né? Sim, sim. Eu acho importante a gente pensar, primeiro, por que a birra vem, né? A birra, ela é uma manifestação emocional da criança, mas de uma forma muito imatura. A criança é inconsciente, você acha? Não que seja inconsciente, porque ela sabe o que ela está fazendo, né? Mas assim, ela não sabe expressar os sentimentos. Então essa coisa do eu quero agora, eu quero isso e não aquilo. Então isso, né, na criança, essa autonomia, essa independência, ela começa também muito cedo. E a birra, na verdade, ela é isso. É uma maneira que a criança encontra de dizer, olha, é isso que eu quero, é agora que eu quero. É a argumentação dela. Isso, é a forma como ela está conseguindo se expressar. Mas é uma forma muito imatura, de um emocional muito imaturo, ainda em desenvolvimento, e que cabe aos pais ir ajudando a construção disso. Né? Mas agora, se os pais forem imaturos, embarcam nessa e acabam prejudicando o desenvolvimento das crianças. Né? O que a gente tem observado muito é que os pais têm muita dificuldade de estabelecer o limite para a criança, né? Dentro de casa, e isso tem uma repercussão fora de casa, né? No supermercado, no shopping, nas outras formas de consumo ou de saídas, passeios. Mas por quê? Porque em casa já começa essa dificuldade de impor o limite e a criança aceitar de forma saudável esse limite. Aí os pais não conseguem, cedem as birras em casa, cedem as manhas e aí acabam criando até um mundo de muita ilusão para essa criança. E formando um ciclo vicioso, né? Que ele não vai sair nunca, porque eu estava aqui, ó, comentei contigo antes, né? Portal Meu Bolso Feliz, não sabia que tinha esse portal, mas ele existe, né? E eles pesquisam aí os gastos dos pais, né? Com compras que poderiam ser evitadas, mas que os pais acabam comprando por impulso para satisfazer uma vontade do filho, que às vezes ele não pode, né, naquele momento. Exato. E não teve aquela poder de dizer não, né? E quantos pais se endividam, né? Acho que você até me antecipou antes também um pouquinho. São 52%, ó, das pessoas que afirmaram, né? Que prestaram depoimento para esse site, afirmam sim ter já comprado produto para os filhos, mesmo sabendo, né, que essa atitude iria comprometer o orçamento da família. Né? Exatamente. Os pais, eles se deixam levar muito pela vida da criança, pelas decisões da criança, mas também porque hoje nós vivemos numa sociedade em que os pais se sentem culpados até por não ter tempo, né, de estar com a criança. Complexo de culpa. É muito comum. Ele acaba compensando pelo lado financeiro. Acreditam que acabam compensando, que é, aí acho que é pior. Tá, né? Aí é pior, né? Exatamente. Tem a ilusão de que estão compensando. Eu costumo sempre orientar que a família, ela não precisa dar brinquedos e brinquedos caros e de última geração, mas que a criança, ela precisa de brincadeiras com a família, brincadeira com o pai, brincadeira com a mãe. Convívio, né? Isso faz sentido. Tá faltando muito isso, né? Tá faltando muito. E por faltar, os pais acabam comprando tudo que as crianças querem por sentir que dessa forma estão ajudando, estão agradando, estão junto com as crianças. E acho que o que perverso também, eu fico aqui imaginando, né? Crianças de famílias não tão abastadas, mas que também estão vivendo nesse mundo extremamente consumista, e a propaganda leva, né? Leva a isso, né? Aí tablets, smartphones, que são aparelhos da moda, mas são caros, né? Extremamente caros, né? E são esses aparelhos que a pesquisa está mostrando aí, que são os mais vendidos e comprados por pais, né? Que tentam fazer essa compensação
o filho por causa da ausência dele na casa. Deles, exatamente. E aí acaba virando um ciclo muito perigoso, porque quando você dá tudo, e eu sei que pai, eu sou mãe, né? Acho que é bom, importante dizer isso. Nós queremos dar tudo sim para o nosso filho, mas eu acho que é importante pensar no limite disso para a vida deles, né? Quando você dá tudo para o seu filho, na hora que ele quer, como ele quer, o que você está gerando para ele internamente de ensinamento e que ele vai levar isso para o futuro. É uma vidinha de sucesso que ele está tendo, né? Agora. Não é? Uma vidinha de sucesso. Exato. Mas isso é momentâneo. E quando ele passar lá por uma dificuldade, ele vai saber lidar com? Geralmente não. E é isso os nossos grandes desafios, né? Porque você não cria filho para ficar, né, com a gente cria filho para o mundo, e o mundo não é da forma como você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Vida vivida é vida sofrida, então? Ou meio sofrida? Eu não sei se precisa de sofrimento. Sofre tanto também, né? Mas, como nós sofremos, eu principalmente, né? Mas eu acho que o equilíbrio disso, As né? nossas brincadeiras eram completamente diferentes das de hoje. E poder pensar, ok, eu tenho esse problema, ou então eu desejo isso, qual o caminho que eu vou percorrer para conseguir isso na minha vida adulta? Porque lá atrás não foi ensinado. Agora, Leila, é verdade que o Nenê, mesmo aquele bem novinho mesmo, ele já tem esse poder de sedução e de argumentação? Já tem. O chorinho dele quer dizer alguma coisa? Sempre. O choro da criança sempre tem. Não dá para subestimar a capacidade da criança. Dos pequeninos? Não dá, jamais. Eles têm sim. E eles identificam até no casal qual que é aquele que ele vence com mais facilidade, vamos dizer assim, né? Às vezes é um pai, às vezes é a mãe, e a criança identifica isso e sabe aonde ela vai conseguir o que ela quer. Agora, Leila, me diga uma outra coisa também, né? Então, vamos sair desse nenezinho, né? Vamos para aquela criancinha que a gente que frequenta de vez em quando um shopping aí, né? Ou alguns mercados, algumas lojas, né? Percebe que tem aquela criança que não para de chorar. O que ela quer dizer naquele momento? Ela tá dá aquele barraquinho, né? Um barraquinho já precoce, né? Exato. Ela está tentando fazer... O que o pai deve fazer? Deve dar uma palmada na bunda dela? Não. Para de chorar, menino! Jamais, vamos pensar Ou se você não parar de chorar, eu não te compro tal coisa, assim... Eu nunca parti para violência. Né? Eu acho que a gente tem que ensinar a criança a resolver os problemas na vida. E violência não é a forma. Então, quando Mas nem um tapinha? Mas nem meio tapinha. Nem ameaçar que vai? Nem pensar nisso, né? Não é dessa forma. Quando você dá um tapinha na criança, ou quando alguns pais perdem a cabeça e acabam batendo, que não é legal de forma alguma, você está ensinando que a criança vai resolver os problemas dela dessa forma. E não é dessa forma violenta que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas futuros. Na rua, batendo todo mundo que aparece na frente, é o menor, Exato. É o menor contratempo, né? Exato. Então é muito sério essa questão do aprendizado dessa forma. O que a gente tem que fazer é... Está em público, tem pai que se sente envergonhado porque a criança não para, né? Então, a primeira coisa é manter a calma, né? Que não é fácil. Não é fácil, é um desafio. Né? Com 50, 60 pessoas te olhando aquela cena, né? Mas assim, mantenha a calma. A criança, no momento da birra, ela não vai te ouvir. Então, acalme você para poder acalmá-la. Ela tem na plateia os aliados? um pouco, mas não por ela, pelos pais, por não saber lidar e se sentir incomodado com a situação. Impotente, né? Exatamente. Então, tentar acalmar. Se for num ambiente fechado, retire a criança do restaurante, retire a criança do supermercado até ela acalmar e conversa com ela. Você vai explicar e você vai nomear os sentimentos para a criança. Olha, eu estou entendendo que você está nervoso, que você quer isso, mas não precisa chorar. E acolha o sentimento dela. Doutora, você acha que muito da violência que existe no mundo hoje, né, as relações de uma forma geral, né, elas são resultado dessa má formação? Eu acho... Ou parte disso? Eu não gosto de generalizar e dizer que é só isso, mas o que eu estou vivenciando muito é a questão da falta de função materna e de função paterna, não necessariamente pai e mãe,
mas a função que esses dois têm de grande importância na vida da criança, que é o lado maternal, seguido do limite, o amor com limite, o não que é positivo. Então isso aí o não é tão difícil de dizer, não? É muito difícil. Agora, o adulto que não fala não para o filho, né? Esse filho que acostuma sempre com o sim, né? Ele vai ter uma dificuldade na vida profissional dele, no convívio que ele for ter como adulto, em dizer não para outras pessoas. Sim, não só de dizer não para outras pessoas, mas pode se tornar um adulto intolerante, pode se tornar um adulto que não consegue ficar facilmente no seu trabalho por não aceitar receber regras, ordens, e até na questão do relacionamento social, porque é muito difícil você estar com uma pessoa que quer fazer tudo do jeito dela ou da forma como ela gosta, sem olhar para o outro, sem entender a necessidade do outro, né? Deixar o egocentrismo de lado para poder olhar para o outro sujeito que está junto de você. Agora, como falar não? De que forma? É só assim? Não? A criança, ela entende muito o tom de voz e a tua expressão facial. Então, se você disser um não e de forma firme, exato, a criança vai entender isso. Não estou dizendo que ela não vai fazer birra, ok? Ela pode fazer, mas em casa a gente tem que ir treinando isso. Não, não pode, e explicar. E para dormir depois disso, hein? E para dormir depois de vários nãos que você dá. Temos que dormir com a consciência filhos, mais tranquila ainda. Outra coisa que não é fácil, né? Mas você dizendo é o dever cumprido, né? É o dever cumprido. É pensar nisso, o que eu estou ensinando para o meu filho e que ele vai levar para o futuro dele. Então esse assunto é complexo, né, doutora? Infelizmente nosso tempo terminou. Nós ficaremos mais tempo conversando sobre isso, né? Espero que tenha contribuído para os telespectadores, né? Espero que sim. Né? Eu sempre falo de deixar o último recado. Tenham paciência, amem demais os filhos, com amor, com a convivência. Compre brincadeiras, que é uma hora do seu dia, ao invés de só brinquedos. A criança também vai agradecer, com certeza. Obrigado por ter vindo e ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada a vocês. Bom, depois do intervalo, o assunto aqui no Jornal TVM é a banda Herd Lud. Ela simplesmente se apresentou no projeto Cesta Básica e relembrou aquelas boas e velhas músicas dos anos 80. E depois do intervalo, aqui no Jornal TVM, TVM você já sabe, é a sua TV.